Vamos começar a falar da entrevista do Múcio, né? Aspectos da entrevista do Múcio que não deixam de ser curiosos, curiosidade até antropológica, em certo sentido. A entrevista do Múcio, né, que foi extremamente É. importante ele falar que justamente ele achava que poderia evitar o 8 de janeiro, né, que poderia evitar o 8 de janeiro justamente por causa de evitar que aquilo tudo acontecesse se fosse acionada a GLO, né? E isso me surpreendeu muito. Você concorda com ele, ô Reinaldo? Não, absolutamente não. É que ele perdeu o debate no dia, né? Ele perdeu o debate no dia. Havia um debate sobre convocar uma GLO ou não, e o Lula corretamente decidiu não fazê-lo. Porque é o seguinte, se convoca ali uma GLO, na prática o governo vira refém dos militares desde o dia 8 de janeiro. Então, não foi bom que a resolução se deu pelo caminho da política e, mais, né, instâncias do Estado brasileiro deveriam ter impedido que aquilo acontecesse, a começar da Polícia do Distrito Federal, e, portanto, uma operação da lei e da ordem ali, na verdade, devolveria aos militares a responsabilidade de restabelecer a ordem, que era o que muitos queriam, um governo dependente de intervenções militares. Quando o Múcio fala isso, olha, uma coisa, tudo bem, eu entendo, ele é ministro da Defesa, ele quer manter um bom relacionamento ali com os militares, etc. Mas quando o Múcio fala isso, ele está tentando um pouco retirar a responsabilidade que os próprios militares tiveram nos episódios de 8 de janeiro, né? Se os militares, ele deveria ter dito o seguinte: se os militares não tivessem tolerado os acampamentos ao lado dos quartéis e o discurso golpista que se fazia ali, o 8 de janeiro não teria acontecido. Então vamos lá. Se a polícia do Distrito Federal impede a entrada dos ônibus um dia antes, porque houve ali uma leva de golpistas que foi para lá de última hora, havia os que já estavam lá. Se tivesse impedido a ocupação das áreas adjacentes aos quartéis, né? Porque eu costumo brincar, Fabiola, que se eu decidisse declamar Camões ao lado lá do exército, ia chegar alguém com fuzil na mão e me tirar de lá, entende? Declamar Camões não pode, né? Ou qualquer outro poeta. Falar assim, quem é o maluco que está declamando aqui? Tira ele. Agora, quando vai um monte de golpista, aí pode. É claro que a avaliação do Múcio é uma avaliação equivocada. Bom, é a avaliação de quem, num dado momento, comentando a ocupação dessas áreas, disse que, bem, são pessoas que estão ali. Ele mesmo disse, eu tenho familiares ali. Não só ele tinha familiares, como militares da ativa tinham familiares, como militares da reserva, alguns bastante influentes, tinham familiares. Então, não, isso é uma tentativa de tirar, né, o peso que os militares tiveram no ato golpista. Tanto é que ele se mostra incomodado também com o Mauro Cid, disse está preso de farda. Quer dizer o que com isso? Por que está lembrando que está de farda? Com farda ou sem farda, o que importa aí, ministro, é a farda do espírito, né? Porque que esteja preso de farda está querendo dizer, ele cometeu crimes militares? Não, os crimes que ele cometeu não são crimes militares. Ele cometeu crimes na área civil. Ele não está sendo processado pela Justiça Militar, né? Ele está sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal por ter cometido crimes federais, né? Então, não são crimes militares. Então, eu não vejo a hora que a prisão termine a prisão. Depende, depende. Eu vi alguns juristas e li alguns juristas aí em passado recente dizendo que a prisão preventiva do Mauro Cid era exagerada. O problema de as pessoas falarem isso quando elas não conhecem o inquérito, não têm dados do inquérito, é que pagam esse mico que pagaram agora, né?
porque a operação que foi desfechada, a 212, né? Lucas 212, não é isso? Essa operação que foi desfechada justifica a prisão preventiva do Cid. Por que é que ele está preso preventivamente, cumprindo o artigo 312 do Código de Processo Penal? Está preso porque ele pode interferir na instrução criminal. E por que ele pode interferir na instrução criminal? Porque ele é um oficial graduado do Exército, o pai dele é um general, há militares envolvidos na tramóia das joias, não é? Entre outras, na tramóia golpista e o que seja, porque ele está envolvido com isso também. E, portanto, com o poder que essa gente tem, né, pode não ser um poder formal, mas aí há ali a coisa de uma certa disciplina que não chega a ser militar, porque o Código Militar não manda você fazer bandidagem e seguir a linha de comando da bandidagem. Agora, Né? De qualquer modo, você tem uma influência sobre o subordinado. Né? Ele não, está preso por isso, ministro. eu tô te ouvindo e tô só relacionando, Reinaldo, com a frase do novo advogado dele, porque em meio a tudo isso que você falou, né? Porque é isso, tudo que tem se descoberto nessa troca de mensagens de Mauro Cid são atos criminosos e bem graves, né? O que Sim. tem se descoberto em várias áreas. Hoje, por exemplo, o UOL também está trazendo questões ali relacionadas à carteira de vacinação e que pode trazer complicações para a esposa dele, né? Que tinha ali uma fábrica de fake news contra a vacina e soltando para um monte de gente. Bom, mas o novo advogado dele, e é isso que também é uma notícia de hoje, Reinaldo, ele trocou de advogado 3 vezes. O novo advogado que Isso. assumiu, o advogado criminalista, o César Bittencourt, ele disse a seguinte frase, e aí é interessante isso que você está falando, que ele fala, abre aspas, o Mauro Cid, ele é um militar cumpridor de ordens. Ele cumpre ordens acima de tudo. Ele só cumpre ordens. O que isso significa? Quando advogado, criminalista, usa isso, o que ele está querendo dizer, hein? Bom, quando ele usa isso, ele está querendo apelar ao princípio da obediência devida do Código Militar. Né? Então, como tem o princípio da obediência devida, e há um debate que está em aberto se o militar deve ou não cumprir uma ordem ilegal, hum, porque aí a questão que se coloca, que é até interessante, bom, mas quem é que vai julgar a legalidade da ordem? É o subordinado? Só que aí, se o processo estivesse correndo na área militar, isso faria alguns. Doutor, com toda a vênia, tá? O senhor continue a organizar sua defesa aí, que eu sei que é difícil e eu respeito os defensores, né? Isso faria algum sentido. Mas nós não estamos. É a justiça comum, não é a justiça militar. Mas, eu não sei. Aqui em casa, pode ser que ele viva uma circunstância que eu também vivo. Quem manda aqui na minha casa é minha mulher. Definitivamente. Só que ela não me manda fazer nada ilegal. Foi a mulher dele que mandou ele fraudar cartão de vacina?